Olá, meu caro internauta. Confira agora trechos inéditos da retrospectiva SBT 2019. Um planeta e seus extremos. Calor recorde na Europa. Os termômetros passam de 40 graus. Incêndios queimam as Ilhas Canárias. Destroem florestas. Ventos de mais de 200 quilômetros por hora. O furacão Dorian deixa um rastro de devastação. No Brasil, alagamentos. Destruição e morte. Do prejuízo material às perdas irreparáveis. Nas principais nações do mundo, eleições e revoluções. A supremacia bélica em disputa, a democracia em xeque e a economia em crise. Entre uma selfie e outra, a Ucrânia elege um comediante famoso presidente do país. Ele fala sério. Cobra que a Rússia desocupe a fronteira e liberte prisioneiros políticos. Entre formalidades, cumprimentos e até brinde. O presidente russo pede garantias internacionais para a Coreia do Norte suspender testes nucleares. Mas o próprio Vladimir Putin deixa o acordo anti-armas, assim como o presidente norte-americano. A bomba cai na Casa Branca. Um processo de impeachment é aberto contra Donald Trump. Ele teria usado o cargo numa barganha política com o presidente da Ucrânia. Os Estados Unidos enfrentam a maior greve do setor público da história. Entre um protesto e outro, Trump se despede de Theresa May. Faz críticas ao sucessor dela, Boris Johnson, e janta com a rainha. Manter a união entre direita e esquerda, um desafio dentro e fora da Europa. Espanhóis vão às urnas pela 4ª vez em 4 anos. Sem maioria, sem aliança, sem governante. Rodovias bloqueadas. Separatistas da Catalunha comandam uma greve geral. Mais de 500 mil de pessoas nas ruas. O quebra-quebra, a truculência. Dezenas de presos e feridos. Entre a governabilidade e a democracia. Protestos e violência nas ruas de Hong Kong contra o domínio da China. Milhares tomam as ruas contra o autoritarismo de Nicolás Maduro. Juan Guaidó se declara presidente interino. Estados Unidos e Brasil apoiam. O país fecha fronteiras, gera ataques, retaliações. A população foge. Clima de guerra nas ruas. O governo decreta estado de emergência. Estamos em guerra. À noite, o toque de recolher. Escolas de comércio fecham as portas. Pacote econômico. Troca de ministros. Nada acalma os ânimos. Nada resolve a crise. Eleições da América Latina. A esquerda volta ao poder na Argentina. Pelo voto popular, Cristina Kirchner é vice no governo de Alberto Fernandes. A imensa responsabilidade. Para muitos, uma ameaça ao Mercosul. Em meio a denúncias de fraude, pela 4ª vez consecutiva, Evo Morales é anunciado presidente da Bolívia. Protestos, prisões, falta apoio popular para governar. Evo Morales renuncia. A gravidez mais comentada do ano. O primeiro filho de Meghan e Harry. God save the Queen! Com pompa e circunstância, nasce o menino Archie e já quebra protocolos.
Com fotos na internet. E viagem internacional no colo dos pais. Um herdeiro mais próximo do povo, mestiço e com dupla cidadania, britânica e americana. Uma epidemia mundial. O sarampo volta a matar. A doença erradicada desde 2016 faz mais de 11 mil vítimas em todo o país. Os Estados Unidos sofrem com o maior surto desde 1992. Um ano de crimes ousados, muitos deles registrados por câmeras de segurança. Os mega assaltos ganham destaque. Aeroporto Internacional de São Paulo. A carga, 719 quilos de ouro. O valor, 100 milhões de reais. Pacotes lacrados levados em viaturas clonadas da Polícia Federal. Fuzis, metralhadoras. Aeroporto Internacional de Viracopos. A carga, 22 malotes de dinheiro. O bando, 20 homens em viaturas clonadas da Força Aérea. Na fuga, 3 assaltantes morrem. Um refém e um policial são baleados. Ambos sobrevivem. Roubo no supermercado. O centro de distribuição é invadido. 40 criminosos. 14 veículos. O prejuízo, 2 milhões de reais em mercadorias. Do outro lado, crimes hediondos. Licença para matar. O flagrante. O segurança do supermercado imobiliza um jovem. Alega que ele queria pegar sua arma. Segura, senhora. Eu seguro, quem sabe sou eu. Ele tá com a bomba. Tá desacordado. Tá desacordado. Pedro Henrique Gonzaga, de 19 anos, morre sufocado. O vigilante paga fiança e responde a processo em liberdade. A imagem choca. Morador de rua, negro, 17 anos, é açoitado dentro de supermercado após furtar barras de chocolate. Vidas negras! 2 seguranças confessam e são indiciados. Ponte Rio-Niterói fechada. 4 horas de tensão. Um só homem mantém 37 reféns dentro de um ônibus. O impasse termina com a morte do sequestrador. 6 tiros disparados por um atirador de elite no BOP. Nenhum refém é ferido. Rebelião, massacre, a disputa por poder dentro dos presídios. Em Altamira, 62 presos morrem. 16 deles decapitados. A maior onda de terror da história do Ceará. Gente, vocês não têm noção como eu tô com medo. Pra ali, ó, tudo deserto, tudo fechado, ó. Facções criminosas reagem às mudanças feitas no sistema prisional do Estado. 30 dias de violência, tumulto, medo. 8 meses depois, os ataques se repetem. Eles são jovens e bem-sucedidos. Têm fama, dinheiro e amor. Mas são nas páginas policiais que terminam suas histórias. Vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. O namoro nas redes sociais coloca Gabriel Diniz no topo das paradas. Aos 28 anos, o sucesso estrondoso. Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. O encontro com a noiva, na vida real, termina em tragédia. O monomotor cai. Ninguém sobrevive. O avião não tem autorização para transportar passageiros. Obrigado, Jonas Leira, tamo junto. No último vídeo, o cantor afirma ter contratado o serviço. Tive que pagar os custos, você tem que dar esse presente pra mim aí. Pera aí, Jonas Leira. A Polícia Federal investiga em sigilo a hipótese de crime contra a segurança aérea.
Fatalidade ou negligência? Caroline Bittencourt, 37 anos, modelo, cai do barco em que estava com o marido, Jorge Cestini. O corpo é encontrado no dia seguinte. 4 meses de investigação. O empresário é indiciado por homicídio culposo, mas o Ministério Público decide arquivar o caso. Um caso de amor, ciúme e morte. Ele, 22 anos, ator. Relaxa, mano. A gente vai até onde der, se não tiver nada a gente volta. Ela, 18 anos, estudante. O plano principal era viver junto, né? A liberdade de poder estar mais presente um na vida do outro fisicamente. 13 disparos em frente à casa da namorada. O atirador é o pai dela, Paulo Cupertino Matias. 9 passagens pela polícia. Foragido. 3 vítimas: Rafael e seus pais, João e Miriam. Depois a chuva. A dor de quem vê o sonho ruir. Destruição, escombros e morte. O desabamento de 2 prédios abre feridas, aponta mazelas e um esquema corrupto na habitação. Terrenos frutos da grilagem. Edifícios sem alvarás erguidos por empresários ligados a milicianos. Economias de uma vida viram pó. Tá puxando a pá? Tô puxando a pá. A força das chamas nas palavras de quem consegue escapar. A quantia de fogo era, a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curto-circuito assim, todos ar-condicionado, fui pegando tudo. E foi muito rápido, não deu pra conseguir chamar quase ninguém. Momentos felizes. Tristes lembranças. Tem que ser usado, né? Era o sonho dele, era o futebol. 10 adolescentes morrem no incêndio do Ninho do Urubu. O alojamento do Flamengo não tinha licença para funcionar. Fumaça. Corre, corre. Um hospital em chamas. A prioridade: salvar as 103 pessoas internadas. Garagens e prédios vizinhos recebem macas e aparelhos. Câmeras de segurança registram o início do incêndio. A perícia confirma: pane no gerador. Labaredas cortam o céu de Paris. O fogo consome um patrimônio da humanidade. Notre Dame leva 2 séculos para ser construída. 12 horas sucumbe. Parte da história desaparece como fumaça. A empresa que fazia obras no telhado é acionada na justiça. A dupla dança bem, só não inovou nada em termos do que já foi visto nesse programa. Mas a diversidade marca a vida e a carreira de Wagner Montes. Popular, irreverente, polêmico, de apresentador de TV a político, eleito com 500 mil de votos no Rio de Janeiro. Encerra sua bem-sucedida trajetória aos 64 anos. Wagner Montes, aqui, agora. João Gilberto revoluciona a música brasileira ao tocar samba com levada de jazz. Assim ele cria a bossa nova. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Entra para a história e morre aos 88 anos em casa. Chega de saudade, a realidade é que
sem ela não há paz. Esse samba vai deixar saudade. Olha o amanhecer se derramar. Beth Carvalho desponta nos festivais. Levanta a avenida. Coleciona sucessos. Mas chora, chora. Até receber um Grammy pelo conjunto da obra. Aos 72 anos, não resiste a uma infecção generalizada. Nas canções dele, uma eterna festa. Beto Leal, o mais brasileiro dos portugueses. Detém o recorde de 17 milhões de discos vendidos. Pede a luta para o câncer aos 67 anos. Também deixam saudade em 2019. Quero de novo cantar.